graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurece,
Estamos aqui mais uma vez para juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. E hoje, segundo domingo do mês, e é comemorado o Dia dos Pais. Então, desde já, desejo um feliz dia para todos os pais da nossa igreja. Agora, teremos uma oração com a Elisa. Uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Cuidado do meu papai, todos os papais. E também dá um limpeza para ele. Cuida muito bem deles. Faz que eles tenham dinheiro suficiente para comprar comida. E se eles têm casa, às vezes não tem, infinito. E deixa aí um tempo para eles brincarem com a gente. Amém. Nesse dia tão especial, gostaria de estar parabenizando a todos os pais. Agora estarei lendo o versículo que se encontra em Salmos 127, do versículo 3 ao versículo 5, e diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora, nós vamos ouvir dos nossos pastores como é a experiência de ser pai. Pai, uma experiência maravilhosa poder compartilhar. Ser pai é uma experiência extraordinária. Eu me lembro muito bem do nascimento de cada um dos 3 filhos, Daniel, Débora e Damares. Me lembro, por exemplo, que quando estavam para chegar, naquele tempo não sabíamos qual seria o sexo, e aí havia sempre aquela expectativa, né? E vai ser um menino, vai ser uma menina, e aí veio o primeiro, foi um menino, Daniel, veio a segunda, uma menina, a Débora, terceiro, uma menina também, a Damares, e cada um deles foi sempre cercado de uma grande alegria e também uma grande expectativa. Com certeza os filhos são bênçãos de Deus para nós, na verdade, a perpetuação da nossa espécie. Por isso devemos realmente nos alegrar por isso, e por isso eu me alegro muito por ter, então, os meus 3 filhos que são bênçãos na minha vida. Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos aqui para gravar uma pequena mensagem para esse dia festivo, que é o Dia dos Pais, em que nós estamos aqui comemorando. Tenho a grata satisfação de fazer parte deste grupo de pais. Quando chega o Dia dos Pais, eu sinceramente fico pensando que eu não deveria ganhar um presente. Eu estou falando de uma questão pessoal, mas eu não deveria ganhar um presente. Acho que eu deveria dar um presente para os meus filhos, pelo simples fato de ter a oportunidade de ser pai deles, pai do Davi, pai da Laura, e que são completamente abençoadores para a minha vida, cada um deles nas suas fases, nas suas experiências. A experiência que tenho nessa questão de paternidade, lembro, por exemplo, da frase de Steve Jobs, né, que ele diz que ter filhos é nos fazer mudar a forma como enxergamos as coisas. E de fato a minha vida mudou bastante a partir disso, e muita coisa pude ter como aprendizado a partir dos meus 2 filhos. Uma pequena experiência: esses dias eu cheguei em casa passando muito mal, e aí eu cheguei já do serviço muito mal, eu não sei nem como é que eu cheguei, e aí eu cheguei em casa, a primeira atitude que eu tive foi deitar ali no sofá, e eu percebi os meus filhos ali, tanto o Davi quanto a Laura, fazendo massagem na cabeça, no pé, perguntando se eu estava bem. Depois eles ficaram meio tristes, o Davi começou a chorar porque ele não tem muito costume de me ver passando mal mesmo. E aí depois eu fiquei pensando o quanto é gostoso e prazeroso o fato de ter filhos. A minha experiência paterna é exatamente essa, de ter uma visão completamente diferente a partir do nascimento e do fato de tê-los na minha vida
de terem adentrado na minha vida. O Davi há 8 anos e a Laura 2 anos. Isso para mim é completamente significativo. Talvez eu devesse a eles mesmo muito mais do que poderia ganhar no Dia dos Pais. Eles me deram esta oportunidade de ser pai deles. Agradeço a Deus por isso também. Hoje é um dia todo especial, o Dia dos Pais. A experiência de ser pai é algo maravilhoso. Eu diria que é o ápice da realização do ser humano. É o ponto máximo que nós, homens, podemos atingir ou alcançar. Olá, queridos irmãos. Alegria poder participar deste momento em que estamos festejando o Dia dos Pais. É com alegria que posso compartilhar com você que eu recebi do Senhor a oportunidade, né, de ser pai. Então, ser pai para mim significa ter tido uma oportunidade e a alegria, não é? O contentamento e o prazer de ser pai. Oportunidade porque Deus realmente viu em mim a capacidade de poder ajudar na criação, junto com a minha esposa, né, dos nossos 2 filhos, o Fábio e o André. 2 bênçãos que Deus nos concedeu. E a alegria de vê-los crescer, sendo educados nos caminhos do Senhor e vê-los crescer. E hoje, homens casados, né, e já nos deram netos, não é? Os 2 já nos deram netos. Além disso, nós temos uma filha do coração, não é verdade? Que também nos concedeu netos. Então nós queremos glorificar a Deus. Eu quero particularmente glorificar a Deus pela vida dos meus filhos e dizer a Deus o quanto sou grato pela oportunidade de fazê-lo. Olá, amados irmãos. Eu quero parabenizar os pais pelo seu dia. Ser pai é uma experiência maravilhosa pelo fato de nós pais sabermos que temos a nossa participação na geração da vida dos nossos filhos. Tem uma parte nossa naquele ser que foi gerado. Temos a grande responsabilidade de dar as condições necessárias para o crescimento e desenvolvimento dos filhos até que possam viver de forma independente. Dentre tantas outras responsabilidades, nós temos o dever de transmitir os valores necessários para a formação do caráter dos filhos. Contudo, é uma experiência muito gratificante ver o filho com seu bom caráter formado e saber que, como pais, fomos e continuamos sendo o seu exemplo. Bem, Deus me deu a bênção de ser pai, ter um casal de filhos, primeiro o Douglas e depois a Glauce. Naturalmente que foram experiências assim maravilhosas. No caso do Douglas, eu inclusive assisti a cesariana, o seu nascimento estava dentro do centro cirúrgico e foi assim uma emoção muito grande. Primeiro o filho e depois veio a Glauce, completando assim a nossa felicidade, né, por ter 2 filhos e um casal de filhos. Foi muito interessante e também na nossa experiência eu pude participar muito da vida deles, desde pequenos, acompanhando todas as fases de crescimento. E na nossa convivência tivemos muitas oportunidades de ensino, de conduzi-los também à igreja, ensinando o caminho do Senhor. Tivemos muitas oportunidades de estarmos juntos em atividades recreativas, em passeios, enfim, convivendo também bastante com eles. Apesar de, naquela época, eu, além de estar trabalhando também, estudava à noite, então o tempo era muito, muito curto. Eu tinha que realmente aproveitar o máximo de tempo disponível para estar convivendo com eles. E foi assim uma experiência maravilhosa que tive com eles. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo
sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. Eu te amo, Pai. Vamos voltar com os nossos pastores, que agora deixarão conselhos para os pais. Acompanhe. Pai, uma experiência maravilhosa. E quanto a um conselho, eu gosto muito do início do livro de Jó, em que relata um pouco sobre Jó e diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, correto, temia a Deus e evitava fazer o mal. Na questão paterna, é completamente visível o impacto da figura paterna no desenvolvimento emocional dos nossos filhos. O pai é uma figura de exemplo, de proteção,
E olhando, por exemplo, para Jó, eu fico pensando que se a Bíblia relata que este cara era um homem íntegro e reto, os seus filhos também relatavam isso, porque isto era visível para eles. E o que essa geração espera não é exatamente tudo o que nós temos a falar, mas tudo o que nós temos a demonstrar. E aí gosto muito de pensar numa frase que eu aprendi no exército. Ele diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E eu posso ter e dar muitas coisas aos meus filhos, mas o que vai ficar gravado para cada um deles é quem eu sou, pela forma como eu me porto e pela forma como eu lhes ensino através dos meus exemplos. Antigamente havia uma frase aí de uma propaganda que dizia o seguinte: não basta ser pai, tem que participar. E participar é ser exemplo, é colocar-se à vista deles para que eles aprendam muito mais, não só apenas com aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço também. E aí eu termino uma frase de Platão que ele diz o seguinte: não deveria ter filhos aqueles que não querem se dar ao trabalho de criá-los e educá-los. Infelizmente hoje há uma demanda muito grande de filhos numa sociedade de pais que exatamente se omitiram das suas responsabilidades paternas. E o que eu gostaria apenas de transmitir através do exemplo de Jó aqui é que nós possamos participar, nos doar e nos colocar à disposição de educar e criar os nossos filhos e que sejamos exemplos para cada um deles. Deus abençoe sua vida e feliz Dia dos Pais, porque você merece pelo fato de ter sido este homem aí que os seus filhos têm grande orgulho de tê-lo como pai. E dizer a você, meu irmão, que é pai, que ser pai, entendo que ser pai hoje é um grande desafio. Principalmente pai de meninos pequenos, né? Quando você tem os seus filhos ainda pequenos. Mas eu quero encorajá-lo a permanecer fiel. E Deus vai lhe capacitar para que você realmente possa conceder, né, aos seus filhos o ensinamento cristão. Deus vai usar a sua vida para que você seja a bênção na vida de seus filhos. Portanto, mesmo sendo difícil, mas busque no Senhor a orientação e seja um instrumento, né, para que a vida do seu filho seja um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Parabéns a todos os papais e que Deus, portanto, nos abençoe, né, neste dia tão feliz e alegre e que possamos festejar esse dia com alegria no nosso coração. Que Deus, portanto, abençoe a todos nós. Amém? Amém. Para os pais, em especial para os pais mais novos, participe de todas as fases do seu filho e esteja ao seu lado sempre que possível, porque mais tarde você poderá perceber que desperdiçou as oportunidades que teve. Seja amigo do seu filho sem perder a autoridade de pai. Nunca esqueça que você também já foi criança, adolescente e jovem. Procure compreender o seu filho sem abrir mão dos valores que você acredita. E por último, ensine o seu filho com os seus bons exemplos e no futuro você verá os frutos. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa grande responsabilidade que temos de cuidar dos nossos filhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Para os pais, sobretudo os pais que ainda têm filhos pequenos, o conselho que eu deixaria é para que se envolvam com os seus filhos, tendo assim todo amor para com eles, todo cuidado, participe do processo de ensino, de educação, também na preocupação com a vida espiritual de cada um deles, conduzindo-os à igreja, falando a respeito de Jesus a cada um deles, sendo assim um líder espiritual da casa. Também tenham preocupação quanto ao futuro dos seus filhos, né? Dando encaminhamento, conduzindo-os à escola, ao ensino, e estando sempre próximo, aconselhando e demonstrando assim o máximo de carinho e atenção para com eles. Aproveite bem
a oportunidade ou as oportunidades, porque o tempo passa rapidamente e daqui a pouco, como aconteceu com os meus, eles estão indo, seguindo a própria vida, né, constituindo novas famílias. Então aproveite todas as oportunidades e que Deus os abençoe no cumprimento da missão de pai. Eu quero deixar aqui um conselho, que cada pai continue a instruir o seu filho na palavra de Deus. E um outro que é indispensável também: presenteie os seus filhos com livros, porque ler é o melhor caminho para novas descobertas. E quando um pai permite que o seu filho venha descobrir o universo literário, é realmente algo fantástico, algo que vai unir o útil ao agradável. Feliz Dia dos Pais! Nosso desejo é que você, querido pai, tenha um dia abençoado e que todos os seus passos sejam guiados pelo Senhor. Receba agora essa linda homenagem que preparamos para você. E agora, logo após a homenagem, a palavra está com o pregador da manhã. Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia especialmente para os pais,
que hoje estão celebrando o seu dia neste segundo domingo de agosto. Eu quero aproveitar para agradecer todas as manifestações de homenagem dada aos pais. Que Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias. No Dia dos Pais, a nossa expectativa é de recebermos dos nossos filhos atenção, reconhecimento, gratidão e etc. É claro, meus irmãos, que para isso os pais devem merecer, devem fazer por onde receber as homenagens dadas pelos seus filhos. Tomara que os filhos sejam capazes de honrar aos seus pais, como, aliás, nos recomenda a palavra do Senhor. Portanto, se você tiver oportunidade, não deixe passar este dia sem dar um abraço, dar um beijo e dizer algumas palavras, enfim, demonstrar carinho, atenção e honra aos seus pais. Neste culto, até mesmo como pai, eu gostaria de pensar com os demais pais sobre alguns deveres que temos para com os nossos filhos. Então, fugindo um pouquinho assim deste viés de homenagem aos pais, eu gostaria, como disse, como pai, de pensar também com os irmãos que são pais nos nossos deveres para com os nossos filhos. Em primeiro lugar, nós temos o dever do exemplo familiar. Olha o que nos diz a palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto, está aí um núcleo familiar. Aqui temos a base da família na união de duas vidas distintas, vidas que se unem no amor, no propósito, na cumplicidade, no cuidado de um para com o outro e assim por diante. O exemplo de convivência do casal transmite confiança para os seus filhos, confiança e segurança. Eles observam que existe harmonia e respeito na relação familiar. O exemplo, ele servirá de referência para os filhos se relacionarem com outras pessoas. Então devemos nos lembrar de que o nosso exemplo na nossa convivência, o casal como uma só carne, está dando exemplo, está influenciando a vida dos seus filhos, até para que no futuro eles tenham uma boa formação, um bom preparo para o relacionamento com outras pessoas. Portanto, o bom exemplo do pai é um dos principais legados para a vida dos seus filhos. Em segundo lugar, sincera compaixão. Diz o Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Compaixão significa agir com paixão, amor, compreensão, amparo, ajuda, bondade e etc. Precisamos, sim, como pais, amar a todos os filhos da mesma forma. Se temos mais de um filho, nós precisamos amar a todos eles com a mesma intensidade, da mesma maneira. Sabemos que eles são diferentes, precisamos entender, então, as suas diferenças, entender as suas limitações, as suas necessidades, os seus medos e até angústias. Quantos filhos acabam se sentindo assim angustiados, até temerosos diante dos desafios da vida. Sobretudo filhos que entram na idade da adolescência, da juventude
e se depara com este mundo que nós estamos vivendo, tão complicado, tão difícil para se viver. E muitas das vezes os desafios da vida traz assim temores, traz preocupações, inquietações e angústia para os nossos filhos. Portanto, agindo com compaixão, o pai estará dando o suporte necessário, apoiando os seus filhos, dando a eles segurança. Também, meus irmãos, devemos, como parte do nosso amor para com eles, o amparo material, o amparo emocional e espiritual. E tratar assim com muito amor todas essas questões relacionadas aos nossos filhos. Também devemos dar ajuda para a solução das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Sejam dificuldades pequenas ou maiores, dependendo da idade do problema que o filho esteja enfrentando. E quando nós ajudamos os filhos na solução das suas dificuldades, isto aumenta a amizade, o estímulo e a confiança. Portanto, os laços são estreitados entre pais e filhos. Precisamos demonstrar a eles bondade. Os filhos precisam ter bondade e ver, assim, um comportamento, ver atitudes de bondade e justiça por parte dos seus pais. Que nós tenhamos, então, esta condição, esta possibilidade de cumprir este dever de sincera compaixão para com os nossos filhos. Em terceiro lugar, o dever de educação para a vida. Nos diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A outra versão que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar. Educar os filhos é dever dos pais, não só da mãe, dever dos pais. Não é dever apenas da escola, da educação escolar, por exemplo, da igreja, na educação religiosa. Não. Os pais devem chamar a responsabilidade para si mesmo, no que concerne à educação dos seus filhos. Educar os filhos, portanto, é dever dos pais. A educação deve ser dada com amor, dedicação e firmeza. Na educação, são estabelecidos os necessários limites. E como que os nossos filhos precisam de limites, e os pais, nesta tarefa de educar os filhos, é que estabelece esses limites, até onde eles podem ir, o que eles podem fazer, o que é permitido, o que não é, e assim por diante. É na educação que se forja o caráter dos nossos filhos. E nós queremos que os nossos filhos cresçam com muitas qualidades, não é mesmo, irmãos? Então nós devemos investir na educação, porque a educação forja o caráter dos nossos filhos. Em quarto lugar, temos o dever do sacerdócio familiar. Nos diz a palavra em Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O pai, ele deve ser o sacerdote da família, o líder espiritual dos seus filhos. Ele precisa ser uma referência espiritual de comprometimento com Deus para com os seus filhos. Primeiro, ele precisa ter a palavra no seu coração. A palavra de Deus precisa estar implantada no seu coração. Segundo, a palavra precisa ser ensinada a seus filhos. Veja que esta foi a ordem dada pelo Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro no coração do Pai. Depois, tu as ensinarás aos teus filhos. O ensinamento,
ele deve ser ministrado na trajetória da vida. Às vezes em casa e às vezes pelo caminho, às vezes no dia a dia, no cotidiano da vida, né? Andando, e quando vamos fazer as coisas juntos, quando estamos com os nossos filhos, nós precisamos estar também ensinando, ministrando na vida deles, na vida espiritual. E muitas das vezes isto como o próprio exemplo que devemos aos nossos filhos. Em quinto lugar, o dever do equilíbrio no trato. Nos diz a Bíblia em Tiago 1,19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, este texto sugere um equilíbrio no trato, um equilíbrio no comportamento. Nós precisamos e devemos equilíbrio no trato para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, enfim, para com a nossa família. Equilíbrio requer paciência, análise e sabedoria. Como nós precisamos ter esta paciência e analisarmos as situações, as questões, ouvirmos os nossos filhos, não é? Temos esta conexão com eles, com o mundo deles, com a realidade deles. Nós precisamos ter paciência para alcançar, né, os nossos filhos, para nos comunicarmos efetivamente com eles, para analisarmos e termos sabedoria para conduzir as coisas, para o ensino e assim por diante. Cuidado para não descarregar as tensões e frustrações da sua própria vida nos seus filhos, né? Nós sabemos que nós temos muitas preocupações, muitas lutas no dia a dia, os pais enfrentam aí os estresses da vida, mas precisa ter muito cuidado, ter autocontrole, não é? Ter muita paciência, ter assim um comportamento equilibrado para não descarregar as suas tensões justamente na família a partir dos filhos. Os pais precisam ter maturidade e domínio próprio para lidar assim com as questões difíceis do dia a dia. Os pais devem ser um exemplo de equilíbrio que os filhos tanto precisam, para que também eles sejam pessoas ponderadas, equilibradas, pessoas sábias no trato com outras pessoas. Em sexto lugar, devemos correção com amor. Sim, devemos exercer a correção dos nossos filhos, porém com amor. Nos diz a palavra do Senhor em Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A disciplina e repreensão são atos de amor, segundo esse texto bíblico. Assim como Deus nos ama e Ele nos repreende, diz o texto, assim também os pais que querem bem aos seus filhos. Portanto, a correção, a repreensão, ela é necessária e deve ser exercida com amor. Devemos isso aos nossos filhos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende a quem ama. E nós amamos os nossos filhos, e assim como o Senhor nos ama, nós devemos amar e também repreender, corrigir os nossos filhos. Isto é muito necessário. Filhos sem correção, no tempo e da forma certa, na época certa, se eles crescem sem correção, eles serão filhos problemáticos, pode estar certo disso. Filhos que não têm correção lá atrás e à medida que vão se desenvolvendo, crescendo, se eles não têm correção no tempo certo e da forma certa, lá na frente eles serão filhos problemáticos. Filhos problemáticos não darão descanso aos seus pais. A própria palavra do Senhor nos adverte sobre isso. Filhos problemáticos também sofrem as suas
próprias consequências ou a consequência dos seus atos, né? Então os pais sofrem, os filhos sofrem, então precisamos ter muito cuidado e corrigir os nossos filhos enquanto há tempo, enquanto temos oportunidade, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles, desta forma, tragam alegria para os seus pais e eles mesmos tenham contentamento, sejam bem-sucedidos e vitoriosos na vida. Em sétimo lugar, como pais, devemos estímulo e ânimo aos nossos filhos. Diz a palavra do Senhor em Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ora, muitas vezes, por diversas razões, os filhos ficam desanimados. Não é somente porque os pais os irritam, não. Por diversas razões na vida, os filhos, eles se encontram assim, algumas vezes desanimados. Lembre-se de que estamos vivendo num mundo complicado, competitivo e desafiador. E os nossos filhos estão inseridos neste mundo. Então isso muitas das vezes traz desgaste, muitas das vezes traz assim desânimo, frustrações para os nossos filhos. Então nós precisamos trabalhar para que eles tenham ânimo e possam vencer todas as dificuldades. Então os pais, eles devem assim estimular os seus filhos. Estimular, por exemplo, para os estudos, né? Acompanhar, reconhecer, e mesmo quando eles estão em dificuldade, a nossa palavra deve ser sempre uma palavra positiva, de estímulo, para que eles possam ir em frente e se sentirem assim animados quanto ao estudo. Precisamos, meus irmãos, de palavra de estímulo e ânimo, por exemplo, para o trabalho, né? Para algumas atividades que estão ao alcance dos nossos filhos, mesmo ainda crianças, jovens, adolescentes, e mais tarde, quando ingressarem no mercado de trabalho, nos negócios, na vida, então precisam muitas das vezes de estímulo, né? Porque eles se sentem, às vezes, cansados, às vezes sem condições de realizar algumas tarefas, sentem o peso, né? Dos desafios, dos objetivos da área de trabalho, e muitas das vezes ficam abatidos, desanimados. Então nós, como pais, precisamos chegar, né, com carinho, com atenção e dar uma palavra de estímulo para com os nossos filhos. Precisamos, meus irmãos, de estimular os nossos filhos para que eles alcancem os seus objetivos e sonhos de vida. Né? Sobretudo quando estão ficando jovenzinhos e começam já a desejar algumas coisas, sonhar com algumas realizações e estabelecerem alguns objetivos para a sua vida, nós precisamos estimular, apoiar, não é? Ajudar para que os nossos filhos alcancem os seus objetivos. Precisamos de dar encorajamento para que eles possam enfrentar as lutas e as dificuldades da vida. Cuidado também para não provocar desânimo nos seus filhos. Cuidado assim com o exagero no falar e agir, porque às vezes nós irritamos, às vezes nós causamos uma dificuldade de relacionamento com os filhos, às vezes uma quebra de confiança, um desinteresse no relacionamento, porque às vezes nós erramos a mão, erramos a medida, às vezes nós exageramos no nosso falar, no nosso agir. Então precisamos ter todo cuidado. E os irmãos sabem que se a dose, não é, ela for demasiada, ela pode até matar o paciente. E nós precisamos cuidar do paciente. O remédio tem que ter a dose certa. Assim também as nossas palavras, o nosso agir, o nosso relacionamento deve ser positivo para com os nossos filhos. Então cuidado com os exageros. Cuidado para não passar dos limites. Não é? Então tenha autocontrole, não passe dos limites. Isso muitas das vezes provoca a ira e o desânimo dos nossos filhos. Não use palavras pesadas
depreciativas ou desnecessárias para com os seus filhos. Então pense bem, tenha sabedoria neste trato com os seus filhos. Não se esqueça de reconhecer, de elogiar e agradecer. Há muitas coisas interessantes, muitos gestos bonitos, não é? Há muita coisa positiva que os nossos filhos fazem e nós precisamos observar, prestar atenção, valorizar, reconhecer, elogiar e até agradecer quando for o caso. Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque agindo assim, nós estamos dando estímulo, não é? Estamos valorizando e animando os nossos filhos para que continuem no procedimento positivo. Concluindo, meus irmãos, agindo assim, cumpriremos melhor a nossa missão de pai. O ambiente, ele será propício à amizade e confiança mútua. O ambiente do lar fica favorável, fica suave, fica leve. Os filhos se sentem apoiados. Quando cumprimos o nosso dever para com eles, eles se sentem bem, se sentem que estão no lar, estão no lugar seguro. Eles ficam menos vulneráveis ao mundo, às coisas do mundo e às pessoas do mundo e às conversas do mundo, porque eles têm um ambiente de confiança, um ambiente de segurança dentro do próprio lar, a partir do próprio pai. A família, ela será fortalecida e abençoada. Assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, a nós pais, Deus abençoe os filhos, a família, Deus abençoe a todos nós para que possamos, meus irmãos, cumprir a nossa missão. Nós, como pais, cumprindo nossos deveres. Alguns nós mencionamos nesta mensagem, nesta manhã. E os filhos também cumprindo os seus deveres, as esposas. Se cada um no lar cumprir o seu dever, nós teremos famílias fortalecidas, teremos famílias realmente abençoadas. Que Deus, portanto, esteja cuidando de cada um de nós, de cada família, e dando sabedoria aos pais, também lhes fortalecendo, lhes ajudando também nas suas lutas, né? Lhe dando tudo aquilo que necessitam para a sua vida pessoal, espiritual, e para que tenham toda a condição, toda a direção do Senhor, toda a capacitação dada pelo Senhor para criarem os seus filhos, para educar os seus filhos, para ter esta convivência harmoniosa e abençoada. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção para todas as famílias da Tua igreja e para todos aqueles que nos assistem neste momento. Ó Deus, abençoa todos os pais, abençoa as esposas, abençoa os filhos, abençoa a família, Senhor. E em particular os pais, neste dia em que celebramos o Dia dos Pais. Ó Deus, que sejamos guardados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, e que possamos, ó Deus, com a ajuda do Senhor, desempenharmos bem o nosso papel, a nossa função e cumprirmos os nossos deveres para com os nossos filhos. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, nesta missão. É a oração que te fazemos, agradecendo por tudo, pelas bênçãos, pela família e pelos filhos que temos. Em nome de Jesus. Amém.